Uma boa tarde para você, Moreira Lopes. Boa tarde a você, ouvinte do Sintonia da Tarde, e também a você, internauta do Tribuna do Leste. Falamos diretamente da redação do Tribuna com mais uma edição do Ronda 710 e hoje temos a satisfação de receber novamente a delegada especializada de atendimento à mulher, doutora Adline Ribeiro, que vai falar sobre situações envolvendo medidas protetivas. Doutora Adline, mais uma vez, muito obrigado pela participação da senhora aqui no Ronda. Eu que agradeço, Danilo. Uma boa tarde, para todos e para todos que estão aí novamente nos assistindo e nos ouvindo. Exato, doutora. A gente sempre aborda a questão de medidas protetivas, que é um fator muito importante que resguarda as mulheres que são vítimas de violência. Infelizmente, a gente ainda tem pessoas, principalmente homens, que descumprem essas medidas. Mas o que caracteriza uma medida protetiva e qual é a finalidade principal dela? Então, Danilo, na verdade, a medida protetiva, ela é uma ordem judicial que é concedida para aquele indivíduo que está ali vivenciando uma situação de risco, de perigo, de vulnerabilidade. E o interessante da medida protetiva é que ela abarca todas as mulheres, incluindo aí os transgêneros, os transexuais, que, independente da raça, da etnia, da orientação sexual. Então, ela visa o quê? Proteger aquele indivíduo, aquela mulher, para que ela não seja vítima de novos crimes. Essa é a razão da medida protetiva. Correto, doutora. E quem pode solicitar uma medida protetiva e em que situações ela pode ser requisitada? Então, Danila, ela tem que ser requisitada todas as vezes que a mulher é vítima de algum crime, Então, para impedir, como eu disse, que ela seja vítima de um novo crime, veio aí a medida protetiva como um instrumento legal, que é uma ordem judicial para impedir isso. Por quê? Toda vez que uma mulher requer a medida protetiva, isso faz com que o agressor ele não se aproxime mais dela. Esse que é o ideal, que ele não se aproxime. E ele não se aproximando, ela fica ali isenta de ser vítima novamente. Essa é a ideia. Exato. E quais são os diferentes tipos de medidas protetivas previstas na legislação brasileira e como elas funcionam? Então, Danila, as medidas protetivas elas estão previstas lá no artigo 22 da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. E lá elenca alguns tipos de medidas protetivas. Algumas delas, por exemplo, é afastamento do agressor do lar, é a não comunicação dele, não aproximação dele, não às vezes apenas com a vítima, mas também com as testemunhas, é a retirada das armas dele, Pode ser que um policial, por exemplo, seja o agressor da medida da violência doméstica ali. Então, pode ser que o juiz determine a retirada da arma dele, a suspensão do porte de arma. Então, essas aí são alguma das medidas protetivas. E, além disso, nós temos aí a frequentação de curso, de reeducação, de conscientização, que existe aqui na comarca de Manhuaçu. A gente já falou sobre ele, chamado Diálogo sobre Masculinidade. E isso nada mais é do que um tipo da medida protetiva, onde os homens vão lá durante 10 encontros, 10 semanas, 2 horas, e por semana, e eles aprendem aí sobre a conscientização, sobre o machismo, sobre o ciclo da violência, sobre os tipos de violência. E isso faz com que eles não pratiquem novos crimes. E, doutora, qual é o processo detalhado para solicitar uma medida protetiva e quais critérios precisam ser também atendidos? Então, toda vez que uma mulher é vítima de violência doméstica, ela deve procurar a delegacia mais próxima e fazer esse requerimento. A Polícia Civil ela tem 24 horas para encaminhar o pedido dessa medida ao Judiciário, para que ele analise, e a lei também dá aí o prazo de 48 horas para que o juiz examine essa medida protetiva. É bom eu ressaltar que aqui na comarca de Manhuaçu, as medidas são encaminhadas com alguns minutos, porque é tudo feito de maneira eletrônica. Então, assim que a vítima faz o depoimento dela, as declarações dela, aí imediatamente isso é encaminhado à Justiça. E da mesma forma, o juiz, o Poder Judiciário, o Ministério Público aqui da comarca, extremamente comprometidos com essa temática, eles, em vez de utilizarem o prazo que eles teriam de 48 horas, eles decidem em algumas horas. Depois disso, o oficial de justiça entra em contato com a vítima e com o agressor, cientificando eles, de que a medida protetiva foi deferida e, com isso, a partir daquele momento, o agressor não pode mais se aproximar daquela mulher. A gente já conversou com a senhora, também com a Ana Rosa Campos, a escrivã da Polícia Civil. Infelizmente, ainda tem indivíduos que desobedecem essas medidas protetivas. Para esses indivíduos, quais são as consequências legais caso ele viole uma medida protetiva?
Então, Danilo, a gente costuma dizer, né, eu brinco que a medida protetiva é aquele documento, né, aquela ordem judicial que simplesmente se o agressor cumprir aquilo ali, vamos dizer que está tudo bem. Só que a partir do momento que ele descumpre, a lei pega mais pesado, a lei é mais drástica. Então, em caso de descumprimento, ele pode ser preso em flagrante, né, se tiver condições de prendê-lo ali diante dos requisitos do Código, ou até mesmo pode ser instaurado um inquérito policial e a gente representa pela prisão preventiva daquele agressor. É isso que tem acontecido aí, né, nas últimas vezes que a gente efetuou as prisões. Foi através da instauração de inquérito policial, já que não foi possível, naquele momento do descumprimento, a vítima acionar a polícia. E como a polícia e outros órgãos de segurança pública, eles são envolvidos na aplicação e também na fiscalização das medidas protetivas. Sim, Danilo. Aqui em Manhuaçu, né, nós temos a PPVD, a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, que acompanha aí, né, os agressores e as vítimas nesse processo. Né? Isso faz com que conscientize vítimas, conscientize os autores de que eles não devem descumprir. Além disso, né, todas as vezes que uma mulher comparece à delegacia e requer uma medida protetiva, ela recebe ali um relatóriozinho do que ela deve fazer em caso de descumprimento. Que às vezes a mulher chega ali muito desorganizada e não consegue entender, olha, se descumprir, o que eu faço? Então ela já sai dali com esse documento que ela pode ler com mais calma em casa, em que ela está muito ciente que em caso de descumprimento é só nos acionar. E, para finalizar, quais são as alternativas disponíveis para a vítima, caso a medida protetiva não seja suficiente para garantir sua segurança? Então, Danilo, essa é a parte mais importante. As vítimas, elas precisam nos acionar em caso de descumprimento, ou seja, se o agressor continuar ali perseguindo ela, ameaçando ela, de alguma forma se aproximando dela, não há outra alternativa a não ser nos procurar para que a gente tome as medidas mais drásticas. Então, é importante que a gente tenha conhecimento do que realmente está acontecendo com essa vítima para que ela não corra riscos. Então, fica o recado à população, principalmente mulheres que são vítimas de violência doméstica, não deixe para a última hora, a gente sempre toca nesse assunto, não deixar acontecer algo pior, uma situação pior, não deixe para a última hora, sempre denuncie, sempre procure a Polícia Civil, como a senhora também falou, a Polícia Militar, para estar tendo essa proteção, né, e esse resguardo para evitar o caso pior, que é o caso de feminicídio. Exatamente, Danilo, né? As pesquisas mostram, os números mostram, toda a nossa realidade aqui da nossa região mostra que, no primeiro ato de descumprimento, a pessoa realmente deve nos acionar, porque caso isso não aconteça, o feminicídio é algo certo, né? A gente costuma falar a seguinte frase, né? Que as medidas protetivas salvam vidas. A gente acha que a medida protetiva é um documento que não vale nada. Pelo contrário, né? As pesquisas indicam que quem não solicita a medida protetiva é quem está morrendo na mão dos agressores. Obrigado à participação da doutora Adline Ribeiro e a gente volta na próxima segunda-feira com mais uma edição do Ronda 710.